De volta com Receita na Mesa, eu espero que vocês estejam gostando dessa reprise da entrevista que a gente está dando com o Marcos Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro. Não esquece que no último bloco desse programa você vai aprender a fazer um frango gratinado fantástico que a nossa querida chefe Heaven Delay vai ensinar passo a passo, bonitinho para você aprender. E agora a gente vai assistir uma coisa que com certeza eu não vou gostar, que é como eles se alimentam. Eu não vou gostar porque com certeza lá em cima eles não tomam vinho, não enrolam espaguete, as coisas não são al dente, deve ser tudo meio pirulinhas, mas eles têm que se alimentar e têm que ficar saudáveis. Então, esse é um assunto muito interessante, muito curioso, que eu tô louco para ver. Alimentação. Olha, surpreendentemente não é tão ruim assim. A gente imagina que no começo, eu imaginava, não, vai ser pílula, vai ser pasta. Muita gente acha isso Eu ainda me lembro, porque... na minha época, tinha a tal da alimentação dos astronautas, que eram umas caixinhas cheias de pílula dentro que você tomava para fazer um regime, sei lá para que era. Mas isso é do passado. Isso é na época da Apollo, no começo lá. Mas hoje era em assim dia, mesmo, eram pílulas. tinha umas pastas, principalmente, que você apertava. Era fácil de guardar, né? Sei. Na hoje realidade, em não era dia, uma alimentação, era uma nutrição. Nutrição, né? só para... Tipo pasta de nenê, sabe aquela Hoje dá para dizer de que nenê. chega a ser uma alimentação? Hoje é uma alimentação. Ela Você tem sente dois sabor, tipos. tudo? Esse é o ponto. Quando você testa aqui no chão, É a um gente gosto. testa todos, tem um gosto. E tem um gosto bom. Então você tem comida enlatada e tem comida desidratada, né, que você testa ali. Quando você chega lá, por algum efeito da microgravidade, entre outros efeitos que acontecem no nosso corpo, nessa redistribuição de líquidos, etc., né, você perde o paladar. Isso depende de pessoa a pessoa. Tem alguns que perdem mais o paladar, o gosto mais salgado, outros mais doce. O que geralmente fica mais é ardido. Então, você ainda sente o ardido das coisas. Pimenta, por exemplo. Então, as comidas ficam sem gosto. Então, você come, parece estar comendo isopor, sabe? Então, geralmente a gente perde. Não por isso só, porque também a gente desidrata bastante, mas perde cerca de 10 a 12 quilos. Não é calor, né? Não, desidrata porque é outro efeito no corpo. Porque quando você chega no espaço, o seu corpo ainda não sabe que você está no espaço. Então, você está lá... agora sem gravidade, sem sentir a gravidade, e o nosso corpo foi desenvolvido aqui com gravidade. Então, como ele foi desenvolvido com gravidade, o coração está numa posição aqui, é muito mais fácil, por exemplo, o coração bombear para baixo o sangue do que para cima por causa da gravidade. Então, o corpo desenvolveu certos sistemas para equalizar essa pressão. No espaço, ele ainda não sabe, ele mantém esses mesmos sistemas. E aí o que acontece? Você fica com a pressão alta na cabeça, seja dá dor de cabeça, coriza, aquele negócio todo. E isso dá, tem o que fazer. Todo mundo vai ter isso. E pressão baixa nos pés, ou seja, tem um desequilíbrio de pressão. Aí o corpo vai perceber, tem alguma coisa errada. Ele começa a usar algumas coisas. E nós estamos falando numa adaptação do quê? Dias, 3 horas? dias. E aí você já está 3 mais ou dias. menos equilibrado. Mas nesse caminho desses 3 dias, primeiro você sente desorientação espacial, dor de cabeça, coriza, uma série de coisas, pressão do olho aumenta. Depois começa a ir ao banheiro, urinar. Aí o corpo começa a desidratar você. E ao mesmo tempo que ele desidrata, ele começa a reduzir o seu batimento cardíaco. Aí você chega a ter um batimento tipo de 55, 57, que seria um batimento de corredor de maratona, sei lá. E é estranho você sentir isso. E aí você vai desidratando, o corpo começa a ajustar. Existem empresas agora, você vê, direto fornecendo ou já dizendo de valores astronômicos para você comprar uma passagem. Você estava falando que você até acredita que... como é que chama que você falou? Suborbital. Suborbital, isso vai ser possível? Vai. Aliás, daqui a pouco tempo, que já existe essa promessa, já há alguns anos, ali com a Virgin Galactic e a Scaled Composites, que criou lá o Spaceship One e agora estão criando o Spaceship Two, que são voos que a pessoa decola, essa pequena espaçonave decola em cima de um carregada avião, por um outro avião, libera, sobe, vai... entra no espaço, legalmente está no espaço, né, chega a 120 quilômetros aproximadamente. Ali ele vai fazer uma parábola, né, uns 7 minutos ali de sensação de 0G e depois vai reentrar, por isso que é um suborbital, que ele não chega a entrar em órbita, né? Ele vai reentrar. E você consegue confirmar aquela frase de Earth is blue, sim. A Terra é azul? Nessa altura você já consegue? Vai conseguir enxergar lá a curvatura da Terra, vai enxergar a Terra azul toda. 120 quilômetros já dá para ver essa curvatura. Você tem 2 livros que são de autoria tua. Isso. É possível, pelo que eu estou entendendo aqui, deve ser mais a parte de como você começou como eletricista, correto? Isso. Então, assim, como um eletricista pode vir a virar um astronauta, eu acho que toda essa carreira deve estar escrito aqui nesse livro. Isso. Esse livro é possível, na verdade eu comecei a escrever... Deixa eu mostrar aqui. Enquanto estava lá no espaço.
né? Essa era a visão que eu tinha lá, essa visão da Terra. E, na verdade, eu comecei a escrever cartas para os meus filhos, para o Fábio e para a Ana Carolina. E eu queria deixar para eles alguma coisa escrita a respeito de vida, a respeito de como gerenciar a sua vida. E aí eu acho que e já ter aqui sucesso. começam as mudanças, né? Que acontece quando você chega num processo desse. E não tem como você não tem como você fugir daquela ideia que de repente você pode não voltar. A reentrada é um momento crítico, né? E se não voltar, o que Mas você você deixou também para as pode sair pessoas? para comprar pão e não voltar. Sim, mas no espaço essa coisa fica um pouco mais perto. Então, começou lá. E hoje em dia, ele é um livro de gerenciamento de projetos de vida, né? Na verdade. Esse daí, Missão Cumprida, ele conta a história inteira da missão, o antes, durante e o depois. O que eu faço hoje em dia, né? O treinamento é duro? Treinamento técnico, é muito duro, é muito estudo. É muito estudo. Não, mas são a parte muitos anos. física? A parte física não, essa é a parte mais fácil. Ah, é? Essa é a parte mais simples. Na verdade, a gente se diverte bastante nessa A parte de simulação não deve ser uma delícia. essa parte é a parte que eu gosto mais, né? A parte operacional, a parte de... Você chegou a sair fora da nave em algum momento, não? Não, mas eu tenho todo o treinamento para isso. Eu sou qualificado como especialista de missão, que é um tipo de astronauta profissional, que tem a responsabilidade de montar sistemas, consertar sistemas dentro e fora da espaçonave. Por isso, todos nós temos que ter a qualificação de operar dentro, né? Normal, como a gente opera, e do lado de fora também. Então, se precisar, tem que sair. Precisar, ou se tiver alguma coisa programada, ou se tiver alguma emergência, tem que saber usar lá fora. E esse livro conta tudo, tem fotos, inclusive, tem uma série de coisas. Né? Marcos, eu sou apaixonado por esse assunto, a gente podia ficar aqui dias conversando. Parabéns, que você tenha muito sucesso sempre. Obrigado. E que outras missões dessas aconteçam, que você falou que pode acontecer a qualquer momento, e eu fico feliz disso. Se Deus quiser. Olha, eu tenho um website também, não sei se Por você favor, me permitir. fique à vontade, lógico. Que às vezes as pessoas querem perguntar alguma coisa, está lá à disposição. É o www.marcospontes.com.br. Então, de novo, só para www.marcospontes.com.br. Está lá à disposição. Eu respondo as perguntas, sim. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigadão. Gostaram? Não deve ser fácil, mas eu acho que a pior parte deve ser quando eles estão naquelas cadeirinhas ali sentadinho, 10, 9, 8, aquilo, e sai com aquela velocidade para cima, que ali é onde as coisas a princípio podem dar errado ou mais errado, mas aquilo deve ser uma adrenalina. Parabéns, Marcos, você é uma pessoa especial e foi muito legal conhecer você. Eu estou mostrando também um pouquinho do nosso cenário aqui, porque eu não vejo a hora de trazer nossos convidados, nossos chefes, nossos amigos, seja lá quem for, para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem de culinária aqui, de receitas, de coisas super bacanas para vocês aprenderem a fazer na sua casa com tranquilidade, no dia a dia, da maneira mais gostosa possível. E no próximo bloco, não sai daí, porque é rapidinho o nosso intervalo. A chefe Heaven Delay vai ensinar a gente a fazer um frango gratinado, que a minha barriga já está roncandinho.